Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses. Salve palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes e informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras a partir das 20h30 aqui na sua Web Rádio Verdão. A Sociedade Esportiva Palmeiras é o clube brasileiro que mais atletas estrangeiros congregou em seu departamento de futebol ao longo da história. Com a estreia do zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, no último final de semana contra o Vasco da Gama, na vitória por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro no estádio Palestra Itália, o Alviverde registrou a marca de 110 jogadores que vestiram a camisa esmeraldina, nascidos em outros países. Por uma razão geográfica, os sul-americanos dos países vizinhos e com tradição futebolística são predominantes nessa extensa relação. A saber, são, em toda a história, 44 atletas argentinos que defenderam o Alviverde, 20 de origem uruguaia, 12 paraguaios, 7 colombianos, 3 chilenos, 3 venezuelanos, 1 peruano e 1 boliviano. Nessa lista, consideramos sempre a cidade de nascimento, de acordo com os registros oficiais de nascimento de cada um dos atletas. O atacante Barrios, por exemplo, consideramos como um atleta argentino, apesar de ser naturalizado paraguaio. Consideramos também o meia Valdívia como venezuelano, por ser o seu local exato de nascimento, apesar de ter paternidade e nacionalidade chilena. Além dos sul-americanos, o Alviverde teve inúmeros atletas europeus em seu elenco profissional, com predominância, é óbvio, dos italianos, até por conta da origem do clube. São 11 atletas italianos que jogaram e vestiram a camisa do Verdão, o último em 1996, Marco Ozzi, o meia italiano que defendeu o Verdão. 2 de origem espanhola, 2 poloneses, 2 portugueses, 1 húngaro e 1 atleta da ex-República da Tchecoslováquia. Há registro de apenas 1 atleta de origem asiática que defendeu a equipe profissional. Trata-se do atacante japonês Kazu, que jogou no Verdão nos anos 80. Atletas da América do Norte
África e Oceania nunca atuaram pela equipe profissional do Palmeiras. Inúmeros outros estrangeiros fizeram testes, jogos treinos e treinamentos pelo Alviverde, mas por motivos dos mais diversos, acabaram não se fixando no clube e atuando pela equipe profissional. Os casos mais recentes e notórios que ficam na lembrança dos torcedores foram do atacante colombiano Carlos Castro em 2001, que fez apenas alguns jogos treinos, e também de outro atacante colombiano, Carlos Trelles, em 1995, que foi apresentado como reforço palmeirense, vestiu a camisa, mas nunca jogou pelo Verdão. Carlos Trelles é pai do atacante Trelles, que hoje defende o São Paulo Futebol Clube. O primeiro jogador de origem estrangeira, excetuando os ítalos descendentes dos primeiros tempos da fundação do Alviverde, foram os italianos Fabi, Polici e Bonato, todos italianos que atuaram na primeira partida oficial da história do Palestra Itália em 24 de janeiro de 1915. Vitória palestrina sobre o Savoia de Votorantim, Verdão conquistando a Taça Savoia e inaugurando a sua trajetória iluminada e vitoriosa nos campos e na prática de futebol. Atualmente, na equipe profissional, são 4 os atletas estrangeiros que defendem a camisa esmeraldina: Guerra, meia venezuelano; Borja, atacante colombiano; Nico Freire, zagueiro argentino; e Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio. Se ampliarmos o nosso olhar para as categorias de base, o Verdão já abrigou em suas fileiras 24 atletas estrangeiros, assim distribuídos. Foram 4 argentinos, 3 paraguaios, 3 japoneses, 2 chilenos, 2 nigerianos, 1 romeno, 1 boliviano, 1 uruguaio, 1 camaronês, 1 holandês, 1 liberiano, 1 coreano, 1 italiano, 1 português e 1 atleta de Guiné-Bissau. Atualmente, na categoria de base do Alviverde, temos Aníbal Vega, atacante da seleção paraguaia sub-20, Robson Mateus, meia atacante da seleção boliviana sub-16, e a recente contratação do meia japonês Daiju Sasaki, que integrará a equipe sub-20 do Verdão. A tradição palmeirense também se estende aos técnicos estrangeiros. O Verdão teve 21 treinadores das mais diversas origens comandando a sua equipe profissional. Foram 8 uruguaios, 5 argentinos, 5 italianos, 2 húngaros, 1 paraguaio. O último estrangeiro que treinou a Sociedade Esportiva Palmeiras foi o argentino Ricardo Gareca em 2014, que atualmente comandou a seleção peruana na Copa do Mundo recém-finda, que aconteceu em território russo. O uruguaio Ventura Cambon, com 284 partidas, é o técnico estrangeiro que mais comandou o Verdão ao longo dos tempos. Foi campeão paulista nos anos de 1944 e 1950, campeão do torneio Rio-São Paulo em 51 e campeão mundial interclubes também em 1951. O Verdão, ao longo de todo esse período, dos seus mais de 104 anos de existência, sempre foi um clube
aberto a todos os credos, cores, raças e etnias. Isso manifesto e materializado nessa forma de integrar as mais diversas etnias sob a sua bandeira e seu manto sagrado e esmeraldino, num período de exceções, de muros, de intolerâncias, de uma certa xenofobia, em que o mundo, de uma certa maneira, se configura com mensagens odiosas aos imigrantes, aos povos que não necessariamente são filhos de uma terra e que, de certo modo, a vida e as circunstâncias nos fazem buscar novos horizontes. O Palestra Itália Palmeiras sempre foi um porto seguro para abrigar essa gente e uma luz de esperança para que possa, através do esporte, em paz, harmonia e amor, integrar todas as raças e credos sob uma única premissa, que é o esporte, que é o futebol, que é missão de fé, também desse gigante campeão do século XX, não só nas lides esportivas, mas também em suas premissas, conduzidas por homens inteligentes e por pessoas que sempre tiveram em mente um clube aberto, um clube responsável com a sua missão social de desenvolver a plenitude do ser humano, sem ódios, sem rancores, sem revanchismos, sem nenhum tipo de intolerância, que é a missão de fé e a mensagem que a Sociedade Esportiva Palmeiras carrega cada vez que entra em campo, cada vez que se abre a receber todos os povos e todos os credos através dessa grande família palestrina que se desenvolve e que apaixona a tantos e tantos corações e tantas almas em todos os continentes, em cada território, aqui representado por esses atletas das mais diversas origens e etnias. Interaja nas minhas redes sociais, opine e participe. No Facebook você me encontra Fernando Galupo, Galupo com 2 P's, não tem como errar, um P de palestra, outro P de Palmeiras. No Twitter, @Palestra Galupo, também com 2 P's, um P de palestra, outro P de Palmeiras. E-mail palestragalupo@gmail.com. Temos também um blog, fernandogalupo.wordpress.com, além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela nossa querida web Rádio Verdão. Salve palestrinos, onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.